Acontecimentos pretéritos de grande importância para suas vidas. Trocamos ideias, cada qual contou suas experiências, fazendo com que todos, sem exceção, se emocionassem. Aqueles que ainda não tinham tido janelas para o passado ouviam preocupados e com uma certa dose de frustração, aguardando, ansiosos, o seu próprio momento de descoberta da verdade. Nossa instrutora, irmã Anita, alertou-nos para as consequências desses fatos. Como já temos conversado anteriormente, não foi à toa que muitos de vocês tiveram certas áreas desbloqueadas. Isto significa que estão prontos para enfrentar a verdade, assumindo a responsabilidade pelos atos praticados e, especialmente, utilizando esses conhecimentos para eliminar as próprias imperfeições, deixando de lado o homem velho para que a criatura renovada possa surgir, consoante o ensinamento do Mestre. Fez uma pausa e, observando cada um de nós, prosseguiu: entre os que passaram por essas experiências, todos, sem exceção, tiveram a oportunidade de notar falhas em sua individualidade, nas quais deverão concentrar seus esforços de regeneração. Analisem bem. Reflitam sobre todas as variáveis, sobre os seus comportamentos e atitudes, e chegarão a importantes conclusões. Mesmo aqueles que não foram beneficiados por essas lembranças poderão, examinando sua última encarnação, dele extrair excelentes lições. Um senhor de idade madura, algo obeso, de expressão amargurada, falou: Irmã Anita, ainda não consegui recordar-me de nada, mas estive estudando minha última existência na Terra. Passei a vida acreditando que as pessoas não gostavam de mim, me desprezavam. Sentia-me sempre excluído de qualquer atividade, fosse na área profissional, no clube ou na família. Nunca me senti satisfeito. Achava que os outros tinham tido sempre melhores oportunidades do que eu, ganhavam mais, eram mais estimados, mais felizes. Enxugou uma lágrima e calou-se. Irmã Anita incentivou a prosseguir, e então? Chegou a alguma conclusão, Gumersindo? Ele suspirou, levando o lenço aos olhos. Sim. Estou certo de que tudo se deveu à inveja, terrível sentimento que azeda tudo que vê e espreita. Compreendo também que, com essa imperfeição ainda tão viva em meu íntimo, minhas vidas anteriores não devem ter sido melhores. Muito bem, Gumersindo. Analisou com clareza suas dificuldades íntimas. E o que propõe como medida saneadora? Bem, irmã Anita, certamente tenho muitas outras falhas, mas espero começar logo o trabalho de regeneração procurando vencer esse grave defeito. Além disso, sinto que preciso me reajustar com aqueles a quem, em minha insânia, prejudiquei. E concluiu, indagando, seria possível? Deus me concederia essa bênção? A orientadora sorriu suavemente, esclarecendo otimista, sem dúvida. Estamos aqui para isso. Para estudar nossos caracteres e tentar mudar, refazendo nossos passos. O Senhor é Pai magnânimo, que recebe sempre o filho pródigo de braços abertos. Aquele senhor que relatou sua experiência, após a palestra de Anita, alto, magro, de óculos com aro de tartaruga, pediu a palavra, bondosa irmã Anita. Certamente, não ignora o meu caso. Gostaria de saber se poderei ajudar o caminhoneiro que tirou a vida de meu filho. Involuntariamente. Fui informado de que meu querido Juliano prepara-se para retornar como neto de Manuel, para reparar o mal que eu causei ao motorista. Pergunto, algum dia, me será permitido ajudar meu ex-desafeto e, por consequência, auxiliar Juliano na tarefa de restauração? Acho que somente assim irei liberando o coração da mágoa e aprendendo a perdoar. Desabafou, emocionado. Guilherme, o senhor nunca nega oportunidade ao filho que deseja progredir. Isso será possível, sim, desde que você se liberte do ressentimento e cultive o amor. Tem razão, minha irmã. Mesmo porque hoje estou convencido de que a ofensa não existiu, porquanto estava programado que meu filho voltaria logo à espiritualidade. O pobre caminhoneiro foi apenas um instrumento da lei divina. Conversamos mais algum tempo, trocando ideias e nos enriquecendo de novos valores. Cada um, intimamente,
refletia sobre seu próprio problema e sobre as maneiras de solucioná-lo. A orientadora, dando por encerrada a reunião, concluiu: creio que já estão preparados para atividades mais práticas. Aqueles que realmente se decidirem por mudanças interiores e pelo trabalho de reparação dos próprios erros, procurem-me. Temos grupos em formação orientados para esses objetivos e estaremos cadastrando os interessados a partir de amanhã. Após singela prece em conjunto, em que agradecemos as bênçãos divinas, nos dispersamos cheios de indagações. Como funcionariam esses grupos de que estávamos sendo convidados a participar? 6. No hospital. No dia seguinte pela manhã, estava de plantão no hospital, no exercício de minhas funções, quando recebi um chamado. Aguardavam-me na enfermaria 6. Terminei rapidamente o que estava fazendo e para lá me dirigi. Tratava-se de um rapaz que fora resgatado havia cerca de 15 dias. Chegando ao mundo espiritual 9 meses antes, passara por zonas inferiores liberando-se dos fluidos mais pesados e acabara sendo recolhido por um grupo socorrista. Desde esse momento, estava dando bastante trabalho aos enfermeiros. Nesses casos, requisitavam-nos para fazer o atendimento, auxiliando na recuperação do paciente e na aceitação por ele das suas novas condições no além-túmulo. Entrando na enfermaria, logo pude vê-lo. Estava irrequieto, agitava os braços e exigia a atenção dos enfermeiros, que, ocupadíssimos, atendiam os outros pacientes. Aproximei-me do leito, ignorando suas reclamações. Olá! Sou o César Augusto e vim fazer-lhe uma visita. Como tem passado? Perguntei com meu melhor sorriso. Irritado, sem me dar atenção, fulminou-me com o olhar, como se eu fosse um verme. Contudo, vendo que eu era a única pessoa que se prontificara a atendê-lo, respondeu mal-humorado: não está vendo, cara? Estou péssimo. Aqui ninguém responde aos meus chamados. Ignoram meus apelos. Preciso urgentemente de ajuda. Estou mal e ninguém liga. Afinal, que droga de hospital é este? Meu pai deve estar pagando uma fortuna e sou tratado como indigente. Procurando acalmá-lo, indaguei: meu amigo, mas está lhe faltando alguma coisa? Suas roupas estão limpas, parece bem tratado, sua aparência está ótima. O que lhe falta? O tom calmo intencional com que me dirigi a ele fez com que também baixasse o volume da voz, respondendo-me de maneira mais branda: a verdade é que sou mantido aqui contra minha vontade. Gostaria de ver minha família, preciso da presença de meus amigos, mas qual? Não deixam ninguém entrar. Acaso serei um prisioneiro incomunicável? Por que estou isolado de todos? Afinal, que lugar é este? Gustavo, você não está isolado. Olhe quanta gente a seu redor. Quanto à família, poderá receber visitas dos entes queridos logo que estiver recuperado. Por ora, não seria aconselhável. Procure tranquilizar-se, meu amigo. Essa agitação só poderá piorar o seu estado. Olhe, tudo tem seu tempo certo. Atenda ao programa de recuperação que lhe foi traçado pelos orientadores e logo estará bem. Mas, para isso, é preciso seu esforço e sua boa vontade. Após pequeno intervalo, concluí: se desejar, virei fazer-lhe companhia, sempre que puder. Conquanto desapontado por não conseguir resposta diferente das que já obtivera antes de outras pessoas, Gustavo animou-se com minha proposta final. Verdade que virá me visitar sempre? Fala sério. Claro. Poderemos conversar, passear pelos jardins, participar das orações coletivas. Seus olhos mostraram interesse novo. Fazendo sinal para que me aproximasse mais, falou em voz baixa. Pode sair daqui a hora que quiser? Sem dúvida. Resido fora do hospital. Ah! E poderia me fazer um favor? Se estiver ao meu alcance, naturalmente será bem recompensado, César Augusto. Dinheiro não me falta. Tinha percebido o que Gustavo desejava de mim, mas deixei que continuasse, sem interrompê-lo. Poderia trazer-me. Você sabe. Estou necessitado, cara. Sabe onde conseguir o pó? Concluiu com gesto característico, baixando mais ainda o tom de voz e lançando um olhar em torno,
com receio de que alguém pudesse ouvi-lo. Lamento, companheiro. Aqui não entram drogas, afirmei. Ele concordou, demonstrando tranquilidade, como alguém que está acostumado a conseguir sempre o que deseja. Sim, eu sei. Você tem toda a razão. Mas, sempre se pode dar um jeitinho, não é? Sei como são essas coisas. Se você quisesse, meu amigo, poderia trazer-me um pouco. Um pouquinho só. Não me negue esse favor, César Augusto. A situação está preta, cara. Eu lhe ficaria muito agradecido e você seria bem recompensado, reafirmou. Olhando sua fisionomia suplicante, os olhos vermelhos, senti imensa piedade. Coloquei-lhe a mão no ombro e afirmei, infelizmente não será possível, meu amigo. Mas, olhe, sei de algo que vai satisfazê-lo mais e melhor. Aguarde um momento. Sob sua expressão curiosa, chamei o Jefferson, que acabara de entrar na enfermaria, e pedi que me ajudasse a aplicar um passe no paciente. Enquanto fazíamos uma prece, Gustavo permaneceu de braços cruzados, irritado e ressentido, sem querer colaborar. À medida, porém, que as energias tranquilizantes eram assimiladas pelo seu corpo espiritual, ele se foi relaxando, soltando as tensões, até acomodar a cabeça no travesseiro e adormecer placidamente. Suspiramos aliviados. Por ora, ele estava bem. Durante algumas horas, dormiria, dando descanso aos servidores, que tanto tinham por fazer. Um senhor de idade, ocupante do leito ao lado, sorriu para nós, agradecido. Também já passei por essa fase, comentou, e sei como é difícil. Agora estou bem, graças à ajuda de amigos dedicados. Creio que logo deixarão minha família visitar-me, não acham? Sem dúvida. Tenha confiança e continue se esforçando para melhorar, afirmei. Pois é. Quando fui internado, meus negócios ficaram nas mãos da esposa, inexperiente, e preciso dar-lhe algumas orientações imprescindíveis ao bom andamento da empresa. Relaxe. Certamente sua esposa está agindo da melhor maneira possível. Além do mais, Deus é Pai amoroso e não irá desampará-la em suas necessidades. Confie. Agora, você precisa pensar em si mesmo, meu amigo. Quando estiver bom, tudo lhe será esclarecido e terá permissão para ver os familiares. O velhinho sorriu resignado, e deixamos a enfermaria. Após atravessarmos um grande corredor, subimos 2 lances de escada e entramos num recinto onde diversas pessoas estavam reunidas, conversando. Ali era nossa sala, nosso ponto de encontro no hospital. Terminado o serviço, ou nos intervalos, quando nos sobravam alguns minutos, para lá nos dirigíamos. Vários outros amigos ali se achavam. Dialogavam sobre as dificuldades que os recém-chegados enfrentavam para entender a realidade da vida no mundo espiritual. É interessante como continuamos a ser os mesmos, a ter as mesmas necessidades, a mesma maneira de agir que tínhamos quando encarnados, comentava Gisele. Eu que o diga. Agora mesmo um rapaz tentou me subornar para trazer-lhe coca. A desinformação e a falta de consciência são tão grandes que ele chegou a afirmar-me não ter problemas de dinheiro. Ainda não percebeu que nada mais possui e que tudo está na sua mente, considerei. O trabalho de desintoxicação é extremamente demorado e doloroso, disse Melina. Sim, no caso desse rapaz, porém, o pior já passou, pois, do contrário, ele não estaria na enfermaria, mas no isolamento. Lembrou Betão com muita lógica. Certamente. A verdade, no entanto, é que ele não quer melhorar. Ciente ainda da falta da droga, gosta dela e deseja continuar no regime antigo, sem saber que já não pertence ao mundo dos chamados vivos, aduzi. Gisele, Melina e Jefferson receberam chamados e se despediram. Nós continuamos a discorrer sobre o assunto que tanto nos interessava. Sempre podemos perceber as imperfeições do indivíduo onde quer que ele esteja, porque faz parte intrínseca da sua individualidade. Ele é dessa ou daquela maneira, conforme suas tendências e conquistas, falou Paulo. Mas pode ser influenciado negativamente pelo meio em que vive. Veja o meu caso, por exemplo, dizia Maneco.
Minha última existência passei numa favela, sujeito a tudo o que havia de pior, tanto de vícios quanto de criminalidade. Teria a culpa de me deixar influenciar pelo meio, Paulo? Penso que sim, maneco. Se você renasceu numa favela em condições difíceis e em contato com o mal, é que isso era necessário para seu aprendizado. Era a melhor situação para seu espírito. Contudo, tanto poderia deixar-se envolver pelo mal quanto observar os bons exemplos e segui-los, pois na favela, como em qualquer outro lugar, existem pessoas boas, honestas e respeitáveis. É um problema de exercício do livre-arbítrio, concluiu o interpelado. Sim, porém o grau de dificuldade é bem maior, disse Maneco. Sem dúvida. Mas aí é que reside o mérito de vencer. Quando a prova é mais árdua e exige esforço extra do espírito, a recompensa, proporcionalmente, também será maior. Isso todos temos tentado aprender no Centro de Estudos da Individualidade, mas sem grande êxito, argumentei. Por quê? Discordou Paulo. Acho que estamos nos esforçando, César. O problema é que a natureza não dá saltos. As conquistas, para serem perenes, precisam de um trabalho de sedimentação que só o tempo trará. Concordei com um gesto de cabeça, prosseguindo, sim, é verdade. Mas, veja, da nossa turma, no Centro de Estudos da Individualidade, que se contavam por quase 200, inscreveram-se nos grupos de trabalho prático apenas 32 pessoas. Lamentável, César, mas era de esperar. Porque grande parte das pessoas, apesar de se considerarem necessitadas de melhoria interior, ainda não se sentem preparadas para enfrentar sua própria realidade. Em nosso meio, temos indiferentes, preguiçosos, medrosos, ressentidos e outros, que lutam ainda com as próprias imperfeições. O que vamos fazer? É um problema de nível evolutivo, meu amigo. Aqui, nos dão todas as condições de crescimento e aprendizado. Quem não segue junto fica para trás e, fatalmente, terá de recomeçar em outra oportunidade. Concordamos todos com Paulo e ficamos a meditar na responsabilidade que assumimos com nossos atos diante de nós mesmos e dos orientadores maiores, aqueles que receberam a incumbência de velar por nós, conduzindo-nos ao caminho do dever e do amor ao próximo. 7. Uma experiência diferente. Ao deixar o hospital, após as tarefas do dia, caminhava ao lado de Paulo. Conquanto não tivéssemos uma convivência mais estreita, visto estarmos trabalhando em áreas diferentes, eu o admirava profundamente. Do nosso grupo de jovens, Paulo é dos mais experientes. Temos grande satisfação em conversar com ele e passamos horas a ouvi-lo sem nos cansarmos. Extremamente simpático, consegue sempre prender nossa atenção. Ele esteve ausente durante algum tempo, acompanhando uma equipe socorrista requisitada para atender local de extrema necessidade, onde se verificavam conflitos armados. De uma colônia espiritual distante, localizada na Europa, chegara o pedido de socorro, e para lá correram servidores para ajudá-la nessa situação dolorosa. Os combates, na Bósnia e Herzegovina, prosseguiam acirrados, causando tantos estragos que os irmãos europeus se viram forçados a pedir reforços a outras regiões do orbe, para enfrentar o volume de atendimentos. Imediatamente, movimentaram-se nossos dirigentes levando em conta a solicitação. Dentre os que se candidataram e foram aceitos, estava nosso amigo Paulo. Pelas suas condições espirituais, equilíbrio emocional, conhecimento de línguas estrangeiras, inclusive do Esperanto, era dos mais indicados para a missão. Por um período de 2 anos, permaneceu a equipe de Céu Azul no continente europeu. No retorno, foram recebidos com festas e muito carinho. Certa ocasião nos reunimos na Casa da Esperança, abrigo do qual ele fazia parte, para que nos contasse suas experiências na região dos combates. Paulo passou a nos relatar as dificuldades encontradas, os problemas, os sofrimentos e as dores daquele povo, que toda a equipe de Céu Azul acompanhou. Sua tarefa era ajudar na retirada dos espíritos recém-desencarnados, para que não se aumentassem as vibrações poderosas de ódio e desejo de vingança que ali campeavam e para evitar que eles continuassem a lutar ao lado dos irmãos encarnados,
jogando-se ainda na carne, vivos. E não tínhamos que atender apenas os soldados, combatentes de uma guerra iníqua. A população civil, constituída de idosos, mulheres e crianças, também era dizimada. Cenas chocantes se desdobravam sob nossas vistas, sem que algo pudéssemos fazer. Cenas de selvageria e brutalidade, por simples desejo do mal, se tornaram corriqueiras. Torturas e estupros eram praticados à luz meridiana do dia, fazendo com que as vítimas suplicassem pela morte. Não bastasse isso, hordas obsessoras, falanges do mal, dominavam livremente em virtude das baixas vibrações ambientais, facilitando o vampirismo. As cargas negativas eram tão pesadas que as turmas que se revezavam no atendimento, a períodos regulares, procuravam a orla marítima do Adriático para se reabastecerem no ambiente puro e balsâmico da natureza, limpo de miasmas mentais, e, com isso, terem condições de energizar os corpos espirituais combalidos. Como podem ainda acontecer coisas como essas? Nem parece que estamos no final do século XX, prestes a entrarmos no terceiro milênio, exclamou Giovanna, penalizada, com o apoio dos demais. E o pior é que acontece. A sociedade terrena progrediu muito, mas em certos aspectos parece estar ainda na era medieval, comentou Dínio. É verdade, meu amigo. Isso ocorre porque a imperfeição moral dos espíritos ainda é muito grande. E, quando encarnados no planeta, nesses casos em que existe disputa de interesses entre grupos étnicos, todos se envolvem e parecem regredir a níveis inferiores da animalidade, ignorando a razão, o discernimento, a afetividade e a solidariedade. Cada um pensa em si próprio e perde a noção do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, do que é bom ou mal. Mesmo os que poderiam ter algum direito, por haverem sido expoliados em alguma época, acabam por agravar sua situação pelos excessos praticados contra os inimigos. Padilha, que ouvia com extrema atenção, questionou: Paulo, você encontrou dificuldade em se comunicar com eles em virtude da diversidade de idiomas? Sim, porque sabemos que a linguagem do espírito é do pensamento, mas a prática mostra que, dependendo da baixa condição vibratória dos envolvidos, isso se torna difícil, não é? Sem dúvida, Padilha. Esse é um obstáculo de vulto nessas circunstâncias, quando os desencarnados se acham ainda bastante impregnados de fluidos muito densos. Trabalhávamos sem muita conversa, utilizando-nos apenas das vibrações mentais no atendimento em campo de batalha. Contudo, não raro era preciso conversar com os atendidos, e então percebíamos que eles não estavam em condições de ouvir nosso pensamento. Aí, apelávamos para a linguagem comum. Como fui estudante de línguas, falando razoavelmente o inglês, o francês, o alemão e o esperanto, além do português, usava os recursos de que dispunha. Tentava uma língua, tentava outra, até me fazer compreender. O esperanto me foi de grande utilidade, especialmente no diálogo com os nossos aliados, servidores do bem. Muitos se expressavam com fluência nesse idioma universalista, o que facilitou bastante nosso relacionamento, especialmente em termos de ordens de serviço. Já que tocou nesse ponto, Paulo, como era o relacionamento entre vocês, isto é, a equipe de Céu Azul e a equipe dos europeus? Perguntou Marcelo. Cordial, mas diferente, informou ele. Como assim? Diferente como? Quis saber o Gladstone, intrigado. Paulo pensou um pouco, como se estivesse estudando bem as palavras, e prosseguiu: são diferentes. É difícil de explicar. Aqueles servidores trabalham e se esforçam em cumprir bem suas obrigações. Têm um alto senso de dever e de responsabilidade, mas são, como direi, frios, algo distantes. Naturalmente, não são todos, há aqueles que são carinhosos e efusivos, como nós, brasileiros, mas são raros. A colônia espiritual para onde fomos fica situada numa região entre a Hungria e a antiga Iugoslávia, mas a maior parte do tempo ficávamos num posto de serviço provisoriamente montado nas proximidades das regiões de combate. Ali havia atendentes de inúmeras nacionalidades, entre eles alemães, italianos, franceses, iugoslavos,
bósnios, austríacos, suíços, portugueses, eslavos e brasileiros, brinquei. Naturalmente. Além de nós, afluíram em grande quantidade brasileiros de várias colônias espirituais de nosso território, como Nosso Lar, Campos da Paz, Redenção, Aldebarã, Alvorada Nova e outras. Mas, por que eles são tão diferentes? São espíritos como nós. Conscientes da própria condição, indagou a Patrícia. Porque ninguém muda com a morte do corpo, minha amiga. Continuamos a ser o que somos. E eles são assim. Foram educados dessa maneira, construíram uma personalidade baseada na razão, que modera a afetividade e não se deixa levar pela emoção. Como mudarem agora de um momento para o outro? Especialmente os que reencarnaram muitas vezes na mesma região. Assimilam os condicionamentos que lhes são impostos, e só o tempo fará com que possam demonstrar alguma mudança. Os italianos e os portugueses, por exemplo, são mais parecidos conosco, emotivos e alegres, já os alemães e os austríacos são mais frios e compenetrados. Após breves interrupções em que meditamos sobre suas palavras, concluiu. Por isso, não imaginam a falta que sentimos daqui, de todos vocês. A saudade era imensa e não vimos a hora de retornar para nossa terra. Lá não existe essa amizade calorosa que a gente vê aqui, essa fraternidade que une os membros de um mesmo grupo e os torna verdadeiramente irmãos. Não digo que eles não sejam unidos. Talvez sejam até mais solidários do que nós, brasileiros. Mas não se comunicam com facilidade nem demonstram de maneira ostensiva seus sentimentos, e isso os torna um tanto distantes e indiferentes aos nossos olhos. Fez nova pausa e prosseguiu, olhando com carinho cada um de nós. Nossa terra é abençoada, acreditem. Em que lugar do mundo pode-se ver tanta gente, de nacionalidades, raças e credos diversos, convivendo sem qualquer problema? Todos os que aportam ao extenso território da nossa pátria são bem recebidos, prosperam e se integram, constituindo uma imensa família, na qual a fraternidade e a solidariedade se sobrepõem às dificuldades normais da existência, aos problemas socioeconômicos e culturais do povo. Paulo falara, externando tanta emoção, colocando tanto sentimento, que todos estávamos também comovidos. Enxuguei discretamente uma lágrima, enquanto o Betão sempre ele, ao perceber nosso estado interior, que facilmente redundaria em tristeza pela saudade da terra natal, alterou o tônus vibratório, levantando os braços e exclamando com ênfase, "E viva o Brasil!" Todos caímos na risada. Daí em diante, o ambiente tornou-se alegre. Um imenso sentimento de felicidade, de satisfação por sermos brasileiros, inundou o nosso íntimo. E nos abraçamos, chorando e rindo, rindo e chorando. Certamente tínhamos a consciência de que, no fundo, todos somos cidadãos do mundo, e que apenas no presente estávamos vinculados ao Brasil. Não ignorávamos que muitos de nós viéramos de outros continentes, sobretudo da velha Europa, e que aqui, nesta terra abençoada, estávamos tendo a oportunidade de fugir dos ambientes em que tanto falimos, para recomeçarmos sob novas bases. De tudo isso eu me lembrava agora, no momento em que deixávamos o hospital após as tarefas do dia. Ainda preso à nossa conversa anterior, comentei, Paulo, a respeito desse assunto. Recordo-me neste instante daquele dia em que você nos relatou suas experiências na Bósnia, logo após seu regresso. Falava-nos exatamente sobre a dificuldade que temos de nos modificar, mesmo após a passagem para o plano espiritual. Exatamente. Sabe, César, muitas coisas me impressionaram naquela época. As experiências foram muito marcantes e dolorosas para todos nós. Mas sempre que revejo os semblantes dos companheiros de lá, calmos, circunspectos e distantes, fico perplexo. Lembrei-me de Shelley e da sua experiência. Um dia ela me contou que, em virtude de abusos na área da fala e dos relacionamentos, optara por tornar-se freira na encarnação seguinte. Quando a conheci, tinha dificuldade em se expressar, falava pouco, em razão dos condicionamentos dessa época, em que permaneceu muito tempo quase que incomunicável. Mas dá para entender por que são assim, concordei,
com um gesto de cabeça. Continuamos a caminhar calados, cada qual mergulhado nos próprios pensamentos. Ao nos aproximarmos de casa, despedimos-nos. Nós nos veríamos na manhã seguinte para prosseguimento das tarefas. Entrei. Os outros amigos ainda não tinham chegado. Fui até o quarto para repousar um pouco. Logo mais iríamos para o Centro de Estudos da Individualidade. 8. Luz nas trevas. Logo mais, à noite, nos reunimos no Centro de Estudos da Individualidade, ansiosos para saber como seriam formados os grupos e de que maneira iríamos trabalhar. Irmã Anita, iniciando a reunião, tranquilizou-nos. Vários colaboradores ali estavam, secundando-a, e seriam os coordenadores, responsáveis pelas diversas equipes. Por áreas de afinidade, fomos encaminhados aos grupos que passaríamos a integrar. Conduzido à sala 7, deparei-me com os futuros colegas. Éramos um grupo de 5 pessoas, incluindo o orientador. Com prazer, verifiquei que trabalharíamos sob a direção de Henrique, um amigo de longa data, profissional dedicado que muito me ajudou quando ainda estava internado no hospital, nos primeiros meses como habitante da espiritualidade. Os outros componentes eram Viviane, Adriana e Alberto, o médico que já participara comigo do grupo de ajuda aos suicidas em potencial. Sentamo-nos em círculo para os primeiros contatos. Apresentamo-nos mutuamente, quebrando o gelo. Viviane, uma jovem morena, simpática, com longos cabelos crespos presos por um elástico, grandes olhos escuros e sorriso melancólico, iniciou, contando-nos sua história. Meu nome é Viviane e desencanei aos 30 anos. Em consequência de uma queda no banheiro, quebrei o pescoço, seccionando a medula, e fiquei tetraplégica aos 20 anos. Extremamente revoltada, tornei a minha vida e a de meus familiares um inferno. Não aceitava a condição de deficiente física. Amava o esporte, fora atleta e participara de jogos e campeonatos em todo o país. Transformei-me numa criatura amarga e insuportável, não recebendo ninguém, nem os melhores amigos. Assim permaneci por 10 anos, até que, vitimada por uma pneumonia dupla, deixei o corpo material. Estagiei durante longo período em regiões inferiores, em grande perturbação. Socorrida, trouxeram-me para cá, onde me recuperei com dificuldade, após muitos meses de internamento no hospital. Viviane calou-se, sob a forte emoção que as lembranças lhe traziam. Comovido com seu relato e recordando o meu próprio caso, indaguei. Viviane, em suas dificuldades nunca pensou em Deus? Não. Jamais, respondeu taxativamente, prosseguindo, enquanto era forte e saudável, a religião nunca me interessou. Havia coisas mais importantes para fazer, segundo o meu modo de pensar. Depois, quando a tragédia desabou sobre mim, retendo-me ao leito, se alguém me falava de Deus ou de um ser superior, externava o ódio e a revolta que me iam na alma. Se era verdade que existia um Deus, por que fora tão cruel comigo? Nunca fui pessoa preocupada em ajudar os outros, praticando a caridade, mas também não me lembrava de ter prejudicado alguém, nunca fizera nada de mal. Por quê? Por quê? Fez uma pausa e concluiu com voz embargada. Hoje eu sei que me faltaram noções de verdadeira religiosidade e de espiritualidade maior, que teriam modificado a minha vida. Todavia, meditando agora sobre tudo o que me aconteceu, penso que, certamente, eu não merecia essa bênção. Deveria vencer com o meu próprio esforço. Adriana fitava a companheira com os olhos úmidos. Era clara, delicada tímida, mas tinha sorriso fácil e lindos olhos castanhos. Achei comovente seu relato, Viviane. Minha experiência, apesar de dolorosa, é muito diferente da sua. Tive vida confortável, família amorosa, saúde perfeita e alguma beleza física. Nada me faltou. Contudo, uma insatisfação íntima sempre crescente levou-me ao contato com a droga. Daí por diante, não é preciso nem dizer, me afundei cada vez mais. Degradei-me aos poucos. Cheguei a ponto de roubar para obter o que queria. Vendi tudo o que tínhamos de valor dentro de casa,
para satisfazer o vício, até que meus pais concluíram que eu deveria ser internada. No hospital, ludibriei os guardas e consegui fugir. Não pensava em voltar para casa porque sabia que me levariam novamente para o hospital. Fugi, simplesmente. Nunca mais me pegaram. Mudei de nome, deixei crescer os cabelos. Para sobreviver, passei a relacionar-me com a ralé das ruas, com o submundo do crime, até desencanar por overdose. O resto, já podem imaginar. Sofri por muito tempo em regiões sombrias, até ser trazida para esta cidade espiritual. E finalizou. Ah! Meus amigos! Como é fácil perder uma existência, mesmo tendo todas as condições de obter êxito. Hoje, na espiritualidade, com a visão do problema modificada pelos novos conhecimentos, tento reconstruir minha vida, sabendo que fui a única responsável por tudo o que me aconteceu. Por nossa vez, Alberto e eu também participamos, contando cada qual a sua história, que todos já conhecem, razão por que deixo de fazê-lo aqui para não ser repetitivo e enfadonho. Ao término das apresentações, Henrique, que acompanhava atento os diálogos, considerou: muito bem. Cada um trouxe relatos ricos em experiências e de grande conteúdo para análise, o que se reveste da maior importância. Quando nos dispomos a trabalhar em conjunto, faz-se necessário que nos conheçamos bem, aumentando a afinidade e os elos entre todos os componentes. Após breve intervalo, em que esquadrinhou cada um de nós, prosseguiu: sei que estão curiosos para saber como se desenvolverá nossa atividade. Como estamos estudando nossos problemas morais, iremos atuar em casos previamente escolhidos, que nos chegam através de pedidos de socorro. Esses casos, que se adaptam às nossas necessidades, funcionarão como parâmetros, despertando-nos a sensibilidade e obrigando-nos a refletir sobre as próprias realidades. Mas não se preocupem. Com o transcorrer do tempo, perceberão melhor a finalidade que buscamos. Alguma pergunta? Como as respostas fossem negativas, ele encerrou a reunião, comunicando: então, começaremos pelo caso Morgado. Estejam aqui amanhã na mesma hora. No dia seguinte, excitados pela novidade, nos reunimos no mesmo local. Antes de sairmos, Henrique fez uma prece cuja singeleza não ocultava seus raros dotes de espírito. Senhor da vida, buscamos Tua presença neste momento em que nos preparamos para mais uma jornada de trabalho na crosta terrestre. Sabedores das deficiências de que nos revestimos ainda, suplicamos Tuas bênçãos e Teu amparo para nossas tarefas, não por nós, mas em atenção àqueles que estão necessitados de ajuda e que esperam por proteção. Apesar da nossa pequenez, sejamos nós os dispersores da Tua luz e a extensão dos Teus braços, direcionados para amparar os desvalidos da terra. Sustenta-nos na luta, Senhor, e fortalece-nos no cumprimento do dever. Muito obrigado. Saímos satisfeitos e revigorados pela oração. A noite estrelada era um convite de Deus às nossas almas. Sob a orientação de Henrique, demandamos o espaço. Não demorou muito e começamos a perceber os contornos de uma grande cidade. Logo, os edifícios, as ruas e as praças estavam visíveis a nossos olhos. As ruas, iluminadas, apresentavam intenso movimento de veículos e de pedestres. Encaminhamo-nos para a zona periférica da cidade, parando num dos bairros mais pobres. A rua, sem iluminação pública, encontrava-se às escuras, clareada apenas pelas luzes provenientes das janelas das moradias. Paramos defronte de uma casa quase que totalmente às escuras. Entramos. A branda claridade de uma vela sobre a mesa impedia que as trevas dominassem. Observamos o ambiente sob forte impressão. A miséria era grande e o recinto transandava a sujeira. Um certo odor de urina e de excrementos invadiu nossa sensibilidade. Sem parecer se incomodar com o cheiro que impregnava o barraco, a que certamente estariam habituados, 3 pessoas sentadas defronte de uma mesa faziam frugal refeição. Aproximamo-nos. Constava ela de um caldo ralo, com cheiro de gordura rançosa, em que alguns pedaços de cenoura boiavam, e de um pedaço de pão duro. Notamos, porém,
que comiam com satisfação, como se estivessem diante de um banquete. Eram eles, um homem de idade avançada, maltrapilho e de expressão amarga, uma mulher na faixa dos 50 anos, mas que aparentava ser mais velha, cujos olhos tristes denotavam o desânimo e a desesperança que lhe iam na alma. A terceira pessoa, porém, despertou nosso interesse e admiração. Era uma mocinha, quase uma menina, que se apresentava limpa e penteada, destoando estranhamente do ambiente, apesar das roupas velhas e desgastadas. Seu rosto não tinha traços bonitos, mas era dotado de certo encanto. Os olhos, vivos, pareciam chamas iluminando ao redor. Abriu um sorriso encantador e foi como se a primavera entrasse naquele recinto escuro e fétido. Sua condição espiritual, no entanto, era o que mais nos impressionava. Ela exteriorizava belos pensamentos endereçados a Jesus, através dos quais agradecia o alimento que estavam comendo e pedia auxílio para toda a família, além de forças para continuar realizando suas tarefas. Depois, dirigiu-se aos pais, afirmando: papai e mamãe, não se deixem dominar pelo desânimo. Confio em Jesus e sei que Ele vai nos ajudar. O padre sempre diz que Deus é Pai, e que um pai nunca desampara seus filhos. Então, por que temer? Certamente, Ele mandará Jesus nos socorrer. O homem rude coçou a cabeça, denotando cansaço, e respondeu com um gesto negativo, de incredulidade: você é muito nova, minha filha, o que pode saber da vida? Eu e sua mãe temos comido o pão que o diabo amassou durante todos esses anos. Pulei de um emprego a outro, buscando sempre um trabalho honesto. Ficava desempregado, mas tinha confiança em que arrumaria outro serviço, e arrumava. Mas, e agora? Já estou velho, o ex-patrão disse que eu não servia mais para nada e me mandou para o olho da rua. O que fazer? O mercado de trabalho está difícil e não vou conseguir outra colocação. Vai, sim, meu pai. Tenha confiança. A mãe chorava baixinho, concordando com o marido. Ao enxugar as lágrimas no avental, ela inquiriu com voz lamentosa: o que vai ser de nós, marido? Como vamos conseguir viver? Se pelo menos não tivéssemos o Zé. A mocinha reagiu, indignada: nem fale uma coisa dessas, mãe, que está pecando contra Deus. Foi nosso Senhor quem mandou o Zé para nossa casa, e ele lá deve ter suas razões. Eu sei, Marilda, mas tem horas em que penso que melhor seria que ele não tivesse nascido. Seria melhor para todos. Para ele, que não sofreria tanto, e para nós, que teríamos menos problemas. Vira essa boca pra lá, mulher, não diga besteira, resmungou o marido. É isso mesmo. Se o Zé não estivesse aqui, a Marilda poderia trabalhar e nos ajudar a manter a casa, Antonino. Com imenso carinho, a jovenzinha levantou-se e abraçou a mãe, que, com a cabeça entre os braços, sobre a mesa, chorava convulsivamente. Mãezinha, não chore. Se eu fosse trabalhar, quem faria o serviço de casa? Quem lavaria as roupas e faria a comida? Alguém tem que ficar tomando conta de tudo, para que, quando a senhora chegar, cansada, encontre o serviço feito. Então, que seja eu. Trabalho com prazer, a senhora sabe. Mas, filha, seu irmão é tão pesado e você é tão franzina, tão delicada. Não, mamãe, gosto de cuidar dele. A senhora sabe como amo meu irmão. Além disso, ouvi dizer que Deus não dá o fardo maior do que a gente possa carregar. Então, se me concedeu essa tarefa, é sinal de que ela não é superior às minhas forças. Sorriu e, mudando o curso da conversa, esbanjou otimismo. Vamos, gente, ânimo. As coisas vão melhorar. Tenham confiança. Olhe, mamãe, estive pensando. Eu poderia trabalhar aqui em casa mesmo. Dona Benedita, nossa amiga, tem reclamado do volume de serviço. Falarei com ela e tenho certeza de que não se negará a me dar alguma coisa para fazer. Trarei costuras para arrematar aqui em casa, para que possa, ao mesmo tempo, fazer companhia ao Zé. Certamente, não ganharei muito, mas sempre será de grande valia na atual circunstância. Além disso, continuarei executando as minhas tarefas.
Acompanhávamos a cena em que se desenrolava diante de nossos olhos sob intensa emoção. O otimismo, a boa vontade e a disposição de ânimo daquela menina eram notáveis. Uma luminosidade clara e azulada envolvia todo o seu corpo, tornando-se mais intensa na região da cabeça e do coração. Estávamos curiosos. Externando o pensamento geral, perguntei a Henrique: quem é o Zé, de quem tanto falam? Vocês logo ficarão sabendo. Aguardem, respondeu. Nesse momento, marido e mulher, vendo que não poderiam vencer tamanho bom ânimo, demonstraram desejo de recolher-se. A mãe relutava, entre a cama e a louça suja. Pode ir deitar, mamãe. A senhora está cansada. Trabalhou o dia inteiro. Arrumarei a cozinha e depois também irei dormir. Boa noite. Boa noite, minha filha, durma com os anjos. Os pais se recolheram e Marilda foi para a cozinha. Logo, porém, ouvi um grunhido. Prestativa, encaminhou-se ao quarto do irmão, com quem dividia o aposento, para maior facilidade de atendê-lo durante a noite. 9. José Domingos Morgado. Entramos. Imediatamente percebemos a presença de um servidor do nosso plano que se mantinha vigilante junto ao leito. Ao nos ver chegar, aproximou-se dando-nos as boas-vindas. Henrique fez as apresentações. Tratava-se de homem humilde, aparência singela, cuja condição espiritual o credenciava para o serviço. Jeremias era amigo da família e especialmente ligado ao enfermo, do qual se sentia devedor, razão por que solicitara essa tarefa. Nesse momento, a mocinha debruçou-se sobre o leito, onde estava um rapaz de 20 e poucos anos. Nosso orientador olhou-nos, estendeu o braço em direção do doente e disse: Este é José Domingos Morgado, o Zé, a quem a família se referiu há pouco. Nasceu sadio, mas no primeiro ano de vida foi acometido de uma grave meningoencefalite, que o prostrou no leito desde essa época. O que é isso? Indagou Viviane. As meninges são membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Essa doença caracteriza-se por grave inflamação de toda a área, atingindo as meninges e o encéfalo, provocando, entre outras coisas, a paralisia cerebral. Comovidos, fitamos o rapaz deitado. Nada faria supor a gravidade do problema. Marilda afetuosamente ajeitou-lhe os cabelos, perguntando: está com fome, Zé Domingos? Quer comer alguma coisa antes de dormir? O rapaz olhou com carinho e sorriu. Marilda entendeu que ele estava com fome. Ah! Muito bem. Antes, porém, vou trocar suas roupas. Com presteza e agilidade, a jovem preparou-lhe o asseio. Foi até a cozinha, aqueceu um pouco de água e a colocou numa bacia, pegou bucha, sabonete e voltou para o quarto. Removeu as cobertas, limpou-o cuidadosamente, lavou e vestiu-lhe uma roupa limpa. Notamos que, apesar da pouca idade, procedeu com tanta naturalidade que não causou nenhum constrangimento ao rapaz, que, certamente, estaria acostumado a esses cuidados. E ela o fez com tanta competência como talvez não o fizesse uma enfermeira experiente. Ao terminar, afirmou com um sorriso: agora que está limpo e cheiroso, Zé, espere um pouco. Vou preparar algo para você comer. O rapaz piscou os olhos num sinal de agradecimento e ela foi para a cozinha. Felizmente, tinham um pouco de leite que uma vizinha lhes dera. Os vizinhos eram tão pobres como eles, mas, condoídos da situação e das necessidades de José Domingos, sempre colaboravam com alguma coisa. Eles poderiam até passar fome, mas o enfermo sempre tinha o que comer. Cheia de gratidão pela ajuda da vizinha, Marilda fez um mingau e, alguns minutos depois, retornou ao quarto. Veja que beleza! Sinta o cheiro. Está uma delícia. Colocou um pano sobre o peito do irmão e começou a dar-lhe o alimento às colheradas. Ele comeu com apetite. Aliás, sempre tinha muito apetite. Terminou de dar o mingau, levou o prato sujo para a cozinha, foi até o banheiro e depois retornou, pronta para dormir. José Domingos ainda estava acordado. O meu nenê ainda não conseguiu dormir? Brincou, já sei. Está esperando para orarmos juntos, não é?
Ele sorriu fazendo um trejeito. Satisfeita, Marilda sentou-se na beirada do leito e, colocando-se em atitude íntima de oração, de mãos postas, proferiu um Pai Nosso, no que foi acompanhada mentalmente pelo irmão. Vimos que essa prece, modelo que nos foi legado por Jesus, dita com singeleza e profunda sinceridade, saía-lhe da mente e do coração em suaves vibrações de amor, que se estendiam sobre todos os familiares, especialmente atingindo o irmão enfermo. Notamos também que o espírito do rapaz estava consciente, embora não pudesse se comunicar em face do desarranjo da máquina física. Com alguma dificuldade, no entanto, tentava acompanhar as palavras proferidas pela irmã, aproveitando integralmente as bênçãos da prece. No trecho em que Marilda disse perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, percebemos nitidamente que José Domingos se fechou. A fraca luminosidade que se espraiava do alto da sua cabeça encolheu-se até desaparecer, sendo substituída por emanações pesadas de coloração cinza escura. Marilda encerrou o momento de oração, que, na nossa esfera, acompanháramos comovidos, e curvou-se para desejar boa noite ao irmão. Quando ia beijá-lo, notou-lhe a expressão fisionômica carregada. O que aconteceu, Zé Domingos? Você estava tão bem. Ele virou o rosto para a parede, mostrando desagrado, como se fosse uma criança rebelde. Nós, que ali estávamos, podíamos ouvir seus pensamentos. José Domingos sentia uma profunda revolta pela sua incapacidade. No íntimo, acusava o médico que o atendera na época pela sua doença. Demonstrando grande sensibilidade e intuição, Marilda afagou-lhe os cabelos. Eu sei, disse ela com a fisionomia triste. É o trecho que fala sobre o perdão. Já percebi que, todas as vezes que chegamos a esse ponto da oração, você fica alterado. Mentalmente, ele respondeu, é isso mesmo. Não consigo aceitar. Olha o que fizeram comigo, no que me transformaram. Esqueça, meu irmão. Ninguém é responsável pelos nossos problemas. Deus sabe o que faz. Além disso, já se passaram tantos anos. Exatamente por isso. Eu estou aqui, preso a uma cama, e ele está andando por aí, livre, rico e feliz. O diálogo prosseguia, para surpresa nossa. A afinidade entre ambos era tão intensa depois de todos esses anos de íntima convivência, que Marilda, apesar da impassibilidade do irmão, sabia reconhecer-lhe as necessidades e problemas. Zé, o médico não teve intenção de prejudicá-lo, meu irmão. Aconteceu, simplesmente. A mãe disse que, quando você estava no hospital, ele afirmou que seu estado era tão grave que você poderia até morrer. José Domingos virou a cabeça para a irmã e grunhiu, olhando-a com amargura e ressentimento. Mentalmente, resmungou. Antes tivesse morrido mesmo. Marilda abraçou o irmão, envolvendo-o com muito carinho. Não pense assim, meu querido, você nos faria muita falta. Queremos tê-lo aqui conosco. Ele virou novamente a cabeça para a parede, de forma assintosa. Nós o amamos. Duvida do nosso amor? Ela perguntou com surpresa. Não do seu amor, certamente. Sei que é sincera. Mas, quanto a nossos pais, não sei. Por que está com esses pensamentos hoje? Ele baixou os olhos, calou-se por alguns momentos e vimos as imagens mentais que exteriorizava. José Domingos ouvira a conversa da família na hora do jantar. Em virtude das deficiências e naturais limitações do filho, os pais agiam como se ele não estivesse ali perto, separado por fina parede de madeira. Como se, além de tudo, também fosse surdo. Você ouviu nossa conversa? É isso? Ah, Zé Domingos, a mãe não falou por mal. É que ela tem muitos problemas. José Domingos ficou nervoso e demonstrou grande agitação. Queria se agredir, arrancar as roupas e grunhia com desespero. E ouvimos seus pensamentos em resposta à irmã. Exatamente. E eu só complico a vida de vocês. Se pudesse, eu me mataria. Assustada, sentindo psiquicamente suas ideias destrutivas, Marilda abraçou-o ainda com mais força, deitando a cabeça sobre o peito dele. Não pense nisso, meu irmão.
Quer nos fazer a todos infelizes. Nunca mais pense numa besteira dessa, ou não cuido mais de você. Todos nós o amamos muito, não percebe? Sua voz calou-se num soluço. Lágrimas sentidas escorriam sobre o irmão. Arrependido, o rapaz colocou a mão nos cabelos de Marilda, fazendo-lhe um afago carinhoso. Intimamente, afirmava: não chore, Marilda. Sei que vocês me amam. Não quero que sofra. Especialmente você, que tanto tem me ajudado. Perdoe-me, não sei o que se passou comigo, mas não acontecerá mais. A jovenzinha levantou a cabeça e viu o olhar amoroso pousado nela, e entendeu que ele estava bem novamente. Enxugou as lágrimas, ajeitou-lhe as cobertas e deu-lhe um último beijo, acompanhado de terno sorriso. Então, vamos dormir, que já é tarde. Boa noite, Zé. 10. O sono dos encarnados. Deixamos o aposento, indo para a sala. Lá poderíamos conversar sem atrapalhar o sono dos encarnados. Todos estávamos impressionados com a cena em que se desenrolara a nossos olhos. Viviane, especialmente, demonstrava uma comoção maior. Quedara-se, pensativa. Durante o tempo em que estivemos no quarto, não observamos o que estava acontecendo com ela, atentos ao comovente diálogo entre os encarnados. Agora, porém, notávamos que estava estranha, distante. Acomodamo-nos na sala. Henrique considerou: sei que tem muitos questionamentos. O que conseguiram perceber da situação? Bem, iniciou Adriana, gostaria de saber o que é esse negócio de encéfalo. Já ouvi referências a essa parte do corpo humano, mas não sei o que significa realmente. Alberto, que fora médico na última encarnação, explicou: encéfalo, Adriana, é uma parte do sistema nervoso central localizada na cavidade craniana, e compreende o cérebro, o cerebelo, os pedúnculos, a protuberância e o bulbo raquiano. Nossa! Fiquei mais confusa ainda com tantos nomes estranhos. Exclamou Adriana, surpresa e com olhos arregalados. Não pudemos conter o riso. O amigo simplificou: basta você saber que é um problema localizado no crânio. Entendeu? Entendi. Obrigada. Em seguida comentei, perplexo: Henrique, achei muito interessante o diálogo entre eles. Que afinidade tem José Domingos e irmã? Nunca tinha tido a oportunidade de ver nada igual. É realmente extraordinário, César Augusto. Mas perfeitamente normal. Não estamos acostumados a ver fenômenos mediúnicos acontecerem. O intercâmbio entre encarnados e desencarnados é acontecimento corriqueiro, que se vê a todo instante, sem dúvida, afirmou Adriana, completando: mas aqui são dois encarnados, não deixam de ser dois espíritos. Além disso, a transmissão do pensamento é algo provado no mundo material. Acrescente-se o fato de que José Domingos, estando impedido de se comunicar com a esfera terrena, tem maior facilidade para liberar-se espiritualmente. A afinidade produz sintonia, e isso os dois irmãos desenvolveram através do tempo, com a convivência. Henrique fez breve intervalo e prosseguiu: além desses fatores, existe também a vinculação estabelecida no passado, em outras encarnações. Eles não estão juntos por acaso. Nesse momento, Viviane, que até então permanecera calada, demonstrou emotividade profunda. As lágrimas desciam-lhe pelo rosto, sem que conseguisse estancá-las. Surpresos e respeitosos, nós olhávamos sem entender. Afinal, ela conseguiu falar: desculpem meu descontrole íntimo. Não sei o que está acontecendo comigo. Não se preocupe, Viviane. Pode abrir seu coração, afirmou Henrique com brandura. Desde que entrei naquele quarto, algo dentro de mim despertou. Senti grande atração pelo pobre José Domingos e, ao mesmo tempo, imensa compaixão. É natural essa empatia. Afinal, você também sofreu um problema parecido, considerei, lembrando-me da sua história e do período em que ela também fora paralítica, presa em um leito. Você tem razão, César Augusto, mas não é só isso. Existe algo de mais profundo que não sei explicar. Nesse momento, interrompemos a conversa. José Domingos, em espírito,
Deixou o quarto e rapidamente saiu de casa, desaparecendo de nossas vistas, sem que pudéssemos evitar. Aonde iria ele com tanta pressa? Dali a instantes,